Olá, boa noite. Boa noite é ótimo, né? Bom, vamos começar de novo. Bom dia. Obrigado, Joel, pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer, uma satisfação para nós estarmos aqui com vocês. Eu estava olhando as fotografias ali, pelo menos a minha parece mais de 10 anos. A gente tem estado aqui com vocês desde o início, não lembro desde quando foi a primeira vez, mas muito felizes em prestigiar o evento e poder compartilhar com vocês um pouco dos nossos trabalhos na área de lubrificantes, de óleos básicos, de ceras, parafinas e assim por diante. O objetivo que me traz aqui hoje é compartilhar um pouco de um trabalho que a Klein está fazendo em nível global. Esse é um trabalho que está em fase final de desenvolvimento. A gente traz aqui em primeira mão para vocês alguns dos principais achados sobre o mercado brasileiro de metalworking fluids, ou fluidos de trabalho em metais, e aí não inclui só a usinagem, inclui outros produtos também, e provavelmente esse trabalho vai estar pronto agora no mês de setembro, outubro, então peço a vocês que o enxerguem como um primeiro grande draft, próximo do que a gente está imaginando que seja o mercado, mas um primeiro grande draft desse trabalho. E a gente aí vai ficar à disposição posteriormente para, se houver alguma diferença importante em relação aos números ou segmentação, de estar compartilhando com o Joel e fazendo com que isso chegue também a vocês. Então, como o Joel colocou, nós somos uma empresa de consultoria e inteligência de negócios. Na realidade, nós temos duas divisões principais, uma área de consultoria estratégica, voltada atuando junto com nossos clientes em análise de oportunidades, implementação de soluções, e uma atividade de inteligência competitiva, onde nós produzimos relatórios, dados de mercado e assim por diante, que são comercializados de forma sindicalizada. Diferente de outras empresas de consultoria, nós somos muito focados em algumas indústrias principais, sendo uma delas a indústria de energia, em particular o segmento de downstream. Já são mais de 60 anos esse ano, o Grupo Klein completa 60 anos de atuação, e no Brasil a gente está há 20 anos, somos muito orgulhosos das nossas parcerias, trabalhamos com as principais empresas do mundo no segmento de energia e no segmento de downstream, somos parceiros de alguns dos principais eventos que são realizados nesses setores em nível global, incluindo, obviamente, o Lubigrax. Aqui tem o 9º, porque a gente não tem aquela coisa de não colocar o 10º antes de ele ocorrer, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Em nível global, a gente está presente no mundo. Desculpa, a gente está presente no mundo todo. Nosso escritório em São Paulo fica responsável pela região América do Sul do globo. Como eu mencionei para vocês, essa área de estudos sindicalizados e de inteligência competitiva, ela produz dezenas, quase uma centena de relatórios anuais, seja com caráter global, seja com caráter regional ou por país. Esse material que eu vou dividir com vocês, ele faz parte de um desses programas, que é Metalworking Fluids Global Market Analysis and Opportunities, onde a gente está analisando 16 países do mundo sob os mesmos parâmetros, olhando demanda, olhando oferta, olhando tendências de consumo, regulamentações, entre outros aspectos. Esses 16 países que são cobertos no trabalho respondem por 85% da demanda
mundial de metalworking fluids. Que medo de colocar isso aqui, hein, Joel? Bom, de 85% da demanda global de metalworking fluids. Daí a gente já vê uma concentração importante, uma concentração maior do que o mercado de lubrificantes como um todo. O mercado de lubrificantes como um todo, 20 países respondem por 80% do mercado. Eu vou procurar, antes de falar especificamente sobre o metalworking fluid, só para nos ajudar a dar um panorama de como anda a indústria, fazer uma breve introdução do que a gente está vendo globalmente em termos de desenvolvimento do mercado. O mercado de lubrificantes acabados, e aí a gente inclui todas as segmentações, ele está estimado por nós, em 2018, em torno de 40 milhões de toneladas. Vocês veem que essa última década, esse número ficou relativamente constante, sem grandes mudanças, reflexos, obviamente, das mudanças tecnológicas em direção a produtos sintéticos de mais longa duração, menos trocas exigidas principalmente. Quando a gente vê e compara isso com a economia como um todo, a gente percebe também, usando a métrica de volume, que a importância relativa do mercado de lubrificantes em nível global, ela tem se contraído levemente ao longo dos últimos anos. Ela tinha uma participação maior quando comparada com a indústria como um todo, e na última década a gente viu isso se reduzindo um pouco mais. Isso pode ficar um pouco mais claro pela relação aonde nós vemos nessa linhazinha pontilhada a relação entre o crescimento do mercado de lubrificantes e o crescimento do PIB mundial. Claramente, o PIB crescendo mais do que o mercado de lubrificantes. Em termos de demanda global, a região de Ásia-Pacífico, puxado por Índia e China, responde por cerca de 43% do volume de lubrificante acabado, seguido por América do Norte, aí a gente está falando basicamente de Estados Unidos, e a América do Sul tem cerca de 7% do mercado. Se a gente isolar Brasil de América do Sul, a gente tem 3% do mercado global no Brasil em volume. Quando a gente ainda fala em volume, mais ou menos o mercado está meio a meio entre automotivo e o mercado industrial. Transformando isso em dinheiro, a gente está falando de uma indústria de mais ou menos 120 bilhões de dólares, preço fábrica sem impostos, em nível global. E aí muda um pouco a composição em termos regionais. A Ásia-Pacífico ainda responde por 39%, ainda lidera, mas a América do Norte e Europa, dado o mix de produtos, crescem em participação quando comparado com o mercado em volume. Muda também a segmentação em termos de segmentos de uso. O mercado automotivo, quando considerado a quantificação, quando mensurado em termos de dinheiros, ele representa quase 70% do mercado global, o industrial, 34%. Em termos, a gente falou regionalmente, quer dizer, 20 países, e é o que eu falava comparando com o Metalworking Fluid, 20 países respondem por 80% do mercado global. 5 deles por 53%, metade do mercado está em 5 países. Estados Unidos ainda lidera, seguido por China. O Brasil é o 6º maior mercado do mundo em lubrificantes acabados. Em relação aos últimos anos, a gente vê 2 movimentos importantes nesse ranking. O México
adentrando a lista dos 10 principais países do mundo em termos de demanda de lubrificante acabado, assim como também a Turquia ultrapassando a França e entrando no rol dos 15 maiores. Então, daí a gente vê a importância de Estados Unidos e China nesse mercado e começa a entender da forma como esse mercado é drivado, dadas as evoluções que a gente tem nesses dois segmentos. Chegando no mercado de lubrificante industrial, aqui a gente está falando só de lubrificante industrial, a gente vê o mesmo comportamento relativamente sem crescimento do mercado de lubrificante como um todo, aqui refletido também no mercado de lubrificante industrial. Então, em 2018, globalmente, a Klein estima que o mercado de lubrificante acabado industriais foi da ordem de 18,6 milhões de toneladas. O Brasil era, vocês viram ali atrás, o 6º maior mercado do mundo em lubrificante acabado, incluindo todas as segmentações. No mercado de lubrificante industrial, ele é o 8º, ele perde participação relativa em relação ao mercado como um todo, mostrando aí a força do segmento automotivo ou a fraqueza do segmento industrial. Aí a gente enxerga da forma como entendermos mais adequada. Globalmente, o mercado de óleos industriais, óleos de processo, são o principal grupo de produtos, seguidos de fluidos hidráulicos e motores industriais. Óleos de processo respondem por mais ou menos 35% do mercado global de óleos industriais. Fluidos hidráulicos, algo como 18%, e motores, algo como 16%. Os chamados metalworking fluids, e aqui a gente está mensurando o mercado em termos de produto acabado, como é vendido de metalworking fluids, respondem por 13% do mercado global de industriais. Assim como o mercado de industrial, não é surpresa ver que o mercado de metalworking fluids também não apresenta um crescimento importante nos últimos anos. A gente está estimando esse mercado em torno de 2,5 milhões de toneladas globalmente, Estados Unidos em primeiro lugar, China em segundo, e aí, a partir daí, a gente vê, devido a diferenças características de industrialização dos países, uma inversão no ranking dos principais mercados do mundo em metalworking fluid. O Brasil, vocês veem, cai lá para o 13º lugar em termos do ranking desses países. Então, a gente é 6º no mercado de lubrificante acabado, a gente é 8º no mercado de lubrificantes industriais e a gente é 13º no mercado de metalworking fluids. Tentando mergulhar um pouquinho mais no mercado, e eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de discutir um pouquinho melhor isso ontem, então vamos ser rápidos. A gente vê que, em termos de PIB, a atividade industrial brasileira, se mensurada pelo valor nominal do PIB, ela, por volta entre 2017 e 2018, o Brasil recuperou a posição, ou o tamanho que tinha do PIB industrial em relação ao seu pico de 2014. Todavia, nos nossos levantamentos, a gente ainda vê que o mercado industrial
de lubrificantes tem um comportamento hoje ainda 10% inferior em termos de volume ao pico registrado em 2013. Então, nós estimamos o mercado industrial no Brasil em 2018 da ordem de 430 ktons. E aí vamos começar a mergulhar no MWF. Mercado brasileiro, assim como o mercado global, a gente tem óleo de processo e hidráulicos como as principais aplicações, e na nossa estimativa, o mercado de metalworking fluids é da ordem de 10% em volume do mercado total de lubrificantes industriais no Brasil. Então, a gente está falando em torno de 40 ktons para o mercado brasileiro em 2018. Em valor, dado o valor agregado mais pujante desse segmento, essa participação sobe para algo entre 15% e 20%. Em termos de demanda, o nosso mapeamento mostra a área de equipamentos de transporte automotivo e aeroespacial, principalmente automotivo, como o grande consumidor desse mercado no Brasil, com cerca de 70% da demanda. Metalurgia de alumínio e de ferro, os minerais, metalurgia de minerais primários, algo como 25%, e outras aplicações em torno de 5%. Olhando o comportamento do ano 19, a gente tinha uma expectativa bastante positiva para o setor automotivo. Temos agora o evento da Argentina, que com certeza algum reflexo dará para essa indústria, mas ainda temos uma visão positiva. Já as áreas de metalurgia de alumínio e de ferro vinham num nível de recuperação bastante importante, porém, o primeiro semestre de 2019 não entregou os resultados que o mercado esperava. A gente divide no nosso trabalho o mercado de metalworking fluids em dois cortes, e depois tenta mesclá-los também. Por uso, quer dizer, a gente divide em termos de produtos para corte, conformação, protetivos e tratamento, e aí no corte a gente está falando basicamente dos ditos fluidos de usinagem, onde ocorre perda de metal no processo de usinagem. Conformação, envolvendo laminação, estampagem, extrusão, entre outros. Os protetivos e aqueles de tratamento usados em processos de endurecimento do metal. Na nossa visão, o mercado brasileiro ele tem um comportamento, em termos de segmentos, não muito diferente do mercado global. O mercado de corte, na nossa estimativa, está em torno de 50%, e conformação 25%, protetivo 15% e tratamento 10%. A gente também divide o mercado em termos de categorias de produtos, em miscíveis em água e os integrais. E depois, nos miscíveis em água, segmentando-os ou subsegmentando-os em termos de emulsões, os semissintéticos e os sintéticos. Então, a estimativa aponta para o mercado predominantemente miscível em água e com tendência maior nesse sentido, e os integrais respondendo por 35%. A diferença aqui está no segmento de corte, onde no segmento de corte nós identificamos uma participação, corte é os 50% do mercado, como vocês bem lembram, uma participação bastante maior dos produtos miscíveis em água em relação aos integrais. E, fundamentalmente, aqui, produtos sintéticos e semissintéticos, entre esses que são miscíveis em água. Em
termos de óleo básico, um primeiro exercício para tentar, a gente sabe sempre que tem gente do mercado de óleo básico aqui envolvido, um primeiro exercício aponta ainda esse mercado basicamente dividido grupo 1 com 60% e grupo 2 ou mais com 40%. A gente está refinando um pouco essas estimativas por tipo de óleo básico a partir do grupo 2. É um mercado, vocês sabem isso melhor que eu, diferente talvez diferente da maioria dos outros mercados de lubrificantes, que exige um atendimento muito próximo do cliente final. Então, a gente vê o mercado sendo atendido praticamente de forma direta em toda a sua, com uma pequena participação somente do canal distribuidor. Enxergamos também presença importante de empresas de prestação de serviço, quando não esses serviços são prestados pelo próprio fornecedor. Mercado automotivo é o mercado mais importante, usinagem de peças e assim por diante relatados ao setor automotivo. Então, em nível global, existe uma preocupação muito grande sobre como a eletrificação vai impactar o mercado automotivo como nós o conhecemos. A gente sabe que um veículo elétrico usa um número de peças e componentes muito menor que um veículo tradicional. Então, a gente mapeou também e está tentando também entender de que forma que a eletrificação vai impactar o mercado global de lubrificantes acabados. E, no Brasil, particularmente, a nossa visão é que esse impacto vai se dar de forma bastante limitada e com certeza, só a partir do meio de 2025 para frente, mais próximo a 2030, por vários fatores. A gente tem um trabalho só voltado ao mercado de eletrificação. Eu vou ter todo o prazer de falar sobre isso, mas aqui a gente só está querendo trazer o aspecto que a fabricação de automóveis, como a gente conhece hoje no Brasil, pelo menos, não teria um impacto importante associado a esse tema. Mercado, a gente falou concentração em termos de demanda, a gente também enxerga uma concentração muito maior em termos de fornecedores. No nosso trabalho no Brasil, nós mapeamos e estudamos 16 principais fornecedores do mercado de metalworking fluid. A gente, lógico, sabe que temos outros, mas não acreditamos que esse número seja muito maior do que 25, talvez 30 companhias, se a gente incluir todas as menores. Mas é um mercado muito mais concentrado do que é o mercado de lubrificantes como um todo. Não só concentrado, como também com players que são diferentes daqueles que a gente normalmente enxerga nos mercados automotivos ou mesmo industriais. Aqui a gente tem alguns nomes que não aparecem ou que aparecem de maneira bem menos importante no mercado de lubrificante industrial. A gente está ainda considerando Quaker e Halton separadas. Se a gente juntar as duas, a gente vai estar falando do mercado de, mais ou menos, com essas duas empresas, em torno de 30%. Bom, o Joel já me fez umas caras feias aqui, então eu vou me despedindo sem antes falar um pouquinho de tendências de mercado. Então, a gente está enxergando o mercado a gente entende que o Brasil tem uma recuperação cíclica econômica. A gente entendia e entende que essa recuperação vai ser lenta e gradual. Não esperávamos esse ano positivo. Para a gente não é nenhuma grande surpresa do ponto de vista
econômico, mas a gente entende que tem uma recuperação cíclica aí por vir. O mercado automotivo responde e responderá de forma ainda mais importante a essa recuperação. Então, a gente entende que o mercado de MWF tem tendência de crescimento superior ao PIB nos próximos 5 anos, que é o nosso horizonte de olhar nesse trabalho. Fluido de corte 50%, entendemos que essa será a tendência também nos próximos anos. Vemos os fornecedores de MWF, todos eles que conversamos, cada vez mais pressionados por exigências e homologações de matrizes, quer dizer, seguindo normas, procedimentos, regulamentações externas, mesmo que aqui não balizadas em algum aspecto de legislação. Entendemos que fluidos miscíveis, nas nossas conversas com o mercado, são os produtos que, para onde a tendência aponta, e sintéticos e semissintéticos com uma tendência importante. Ontem a gente falou aqui, o evento falou sobre indústria 4.0, obviamente isso exige fluidos de desempenho funcional aprimorado, isso tem um impacto importante nesse nosso mercado de MWF. Falávamos sobre penetração de veículos elétricos, não enxergamos o mercado de elétricos ou a manufatura de elétricos impactando esse mercado no curto prazo. Usinagem a seco, sabemos que em alguns mercados do exterior, estamos acompanhando isso, existe alguma tendência no Brasil, pelo que a gente entende, muito restrito, sem nenhum grande impacto do ponto de vista de demanda nesse horizonte temporal. Duas questões a prestar atenção. Esse processo de relativa desindustrialização que nós vemos no Brasil, refletido inclusive pela menor participação do PIB industrial no PIB geral, é uma preocupação. A gente tem alguns acordos novos de cooperação global sendo assinados, eu acho que o principal, União Europeia, colocando aí algum questionamento sobre como se dará a participação brasileira em termos de manufatura de veículos, em termos de manufatura de maquinário, num ambiente de abertura econômica. Eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter um pouco mais para frente, sempre olhando no horizonte de mais de 10 anos. Por fim, na nossa visão, e a gente acompanha, como vocês bem sabem, o mercado de lubrificante como um todo, e a gente vê muitas empresas entendendo que o mercado de lubrificante automotivo, em nível global, principalmente a parte de passageiros, tende a minguir nos próximos anos. A gente tem tido a percepção que o mercado industrial será um mercado foco das empresas globais de lubrificante nesses próximos anos, como uma forma de, eventualmente, compensar as dificuldades que estão sendo enfrentadas ou que serão enfrentadas no mercado automotivo. Então, a gente vê o mercado industrial muito mais competitivo globalmente nos próximos anos e, como falávamos, o mercado de metalworking fluids é um mercado que é 13% do mercado total de lubrificante acabado e aonde as grandes, as majors, não estão presentes. Então, na nossa visão, não será surpresa se essas majors voltarem ao mercado de metalworking fluids via inorgânica ou mesmo orgânica, rearranjando aquela pizza de participação de mercado sobre a qual falamos algum tempo atrás. Era isso, meninos e meninas. Espero ter compartilhado um pouco com vocês aí do que a gente vê para esse mercado e fico à disposição para perguntas, desde que não difíceis.
Bom, eu vou estar por aqui. Se vocês precisarem de alguma pergunta, de algum esclarecimento, a gente fica à disposição. Obrigado, viu?